Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 46, onde nós estudamos o teorema da superposição. Bom pessoal, após vocês verem os resultados, eu peço que vocês façam um comentário aí dizendo se vocês acertaram todos os exercícios que foram propostos, né? E caso tenham errado algum, deixe um comentário dizendo qual ponto que você teve maior dificuldade, tá? Porque às vezes eu consigo indicar algum material para vocês estudarem, tudo bem? Bom, caso você não tenha feito os exercícios, né, não sabe o que está acontecendo aqui nesse vídeo, pessoal, eu sugiro que vocês assistam o vídeo da aula 46, tem o link também aí na descrição, você consegue lá assistir o vídeo dessa aula, baixar a lista de exercícios, treinar, né, tentar resolver e depois você vem aqui então conferir os resultados, né, ver teu desempenho. Vamos começar com a solução então. Exercício 1. Usando o teorema da superposição, determine a corrente através de R3 do circuito da figura 1. Vamos lá então. Bom, teorema da superposição, então nós vamos ver o efeito de cada uma dessas fontes de forma individual, produzindo aí uma corrente em R3. E no final, então, nós vamos somar os efeitos de cada uma delas. Começando aqui pela fonte E1, então eu vou redesenhar o circuito aqui, pessoal, mantendo o E1 na posição original ali. Vamos colocar aqui o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. Observe que a fonte E2 que estava aqui, ó, eu curto-circuito ela, certo? Fonte de tensão. Porque nós estamos analisando só o efeito da fonte E1. Ok, então. Vamos lá marcar E1, R1, R2 e R3. Bom, pessoal, se o objetivo é calcular a corrente do resistor R3, temos que ver de onde que vem essa corrente. Quem está fornecendo ela, com certeza, aqui é a fonte E1. A corrente vai sair aqui do polo positivo da fonte, certo? Encontrará esse nó. Uma parte dessa corrente vai descer aqui para R2 e a outra continua no sentido de R3. Vamos chamar essa corrente de IR3'. Ou seja, IR3' é a contribuição da fonte E1 para a formação da corrente no resistor R3. O que nós temos aqui, pessoal, é um divisor de corrente, certo? A corrente que atravessará o resistor R1 é a mesma da fonte e ela vai se dividir no nó ali para R2 e R3. Então, nesse caso aqui, nós podemos utilizar a regra do divisor de corrente, que seria o quê? IR3' é igual a corrente total, que entra no nó, que seria também a corrente da fonte, vou chamar de IT', vezes R2 dividido por R2 mais R3. A corrente total, vamos chamar de IT' então, né? Vai ser o que aqui, pessoal? A tensão da fonte E1 dividido pela resistência total para esse circuito aí. Vou colocar RT' aqui. A resistência total desse circuito aí, pessoal, vai ser o quê? Temos um resistor R1, certo? Em série com ele, temos R2 em paralelo com R3. Se a gente atribuir os valores aqui, pessoal, teremos 8 ohms mais o paralelo de um resistor de 4 ohms com 24. E o resultado é 11,429 ohms. Agora é só ir voltando aqui, né, pessoal? E1 vale 32 volts divididos por 11,429
que é igual aí a 2,8 amperes. E agora, por fim, podemos calcular a corrente no resistor R3, no caso aqui IR3', que será 2,8 amperes, que está entrando aqui, ó, nesse nó do circuito aqui em cima, pessoal. O R2 aqui vale 4 ohms dividido por 4 ohms mais 24. O resultado dessa conta aqui vai dar 0,4 amperes. Vale notar aqui, pessoal, anota aí, ó, que a corrente está descendo em IR3, certo? Agora vamos fazer o mesmo procedimento para a fonte E2. Agora o objetivo vai ser o quê? Calcular a contribuição da fonte E2 para a formação da corrente no resistor R3. Então vamos redesenhar o circuito. Agora é a fonte E1, ó, que vai virar um curto-circuito aqui, pessoal. E o resto do circuito permanece. Né? Só temos duas fontes aqui. Note a polaridade da fonte de tensão E2 ali, que é importante para a gente determinar o sentido da corrente, tá? O resistor R3 e pronto, ó. R3, R2, E2 e R1. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, siga o sentido da corrente saindo da fonte. Lembrando que dessa vez o polo positivo está aqui embaixo. Então a corrente vai sair por aqui, ó, e subir em direção a R3. Assim como uma parte dessa corrente também vai subir por R1, né, e depois vão se reencontrar aqui nesse nó, na parte de cima do circuito e volta para a fonte. Correto? Sendo assim, a gente pode adotar o mesmo procedimento que nós fizemos para o primeiro circuito ali, para a fonte 1, né? Ou seja, a corrente do resistor R3, agora vamos chamar de duas linhas aqui, né? Será a corrente total, duas linhas, vezes a resistência R1. Nesse caso, ó, a resistência que está em paralelo com R3 é o resistor R1, dividido por R1 mais R3. Certo? Ó, R1 e R3 estão em paralelo. Novamente, temos um divisor de corrente. E outra vez, a corrente total, duas linhas aqui nesse caso, será fornecida pela fonte E2 sobre a resistência total desse circuito aqui. RT duas linhas. Agora, quanto vale RT duas linhas? Nesse caso, a equação para esse circuito vai ser R2, que está em série com a fonte ali, mais R1 em paralelo com R3. Ou seja, temos aí 4 ohms mais 8 ohms em paralelo com 24 ohms, que resulta em 10 ohms. Ou seja, a corrente total da fonte E2 para esse circuito aí vai ser 20 volts dividido por 10, que é igual a 2 amperes. Então, podemos calcular a corrente IR3 como sendo 2 vezes R1 vale 8 ohms dividido por 8 mais 24, que é igual a 0,5 amperes. Mas agora o sentido dessa corrente é subindo, pessoal. Observe, a corrente vai estar subindo, isso devido, né, à polaridade da fonte E2. Como a corrente estão em sentidos opostos, então a corrente resultante vai ser como, pessoal?
Bom, IR3, duas linhas, é maior do que IR3 linha. Então nós vamos escrever assim, ó. IR3 é igual a IR3 duas linhas menos IR3 linha. Ou seja, 0,5 menos 0,4, a corrente resultante será de 0,1 ampere aqui. Qual o sentido dessa corrente? Subindo. 0,1 ampere subindo, tá, pessoal? Então esse é o valor aqui, ó, da corrente. Ou seja, pessoal, quando nós tivermos aqui, ó, o circuito com as duas fontes E1 e E2, vamos ter aqui a corrente subindo com um valor de 0,1 ampere aqui. Exercício 2, usando o teorema da superposição, calcule a corrente IR3 para o circuito na figura 2. Mais uma vez temos duas fontes de tensão, uma configuração diferente aqui dos resistores, né? Vamos lá então. Então vamos manter E1, certo? E aqui vamos ter a resistência R1, R2. A fonte E2 vai ser, ó, curto-circuitada e o restante do circuito permanece. R3 e R4. Vamos anotar aqui R1, R2, R3 e R4. O objetivo é calcular a corrente do resistor R3. Então, pessoal, vamos ver aqui qual que vai ser o sentido dessa corrente. Temos a fonte E2, um valor positivo ali de 20 volts. Então a corrente vai sair aqui, ó, sentido convencional da corrente, vai descer, vai atravessar R1. Ela vai se dividir aqui em duas partes, né? Uma desce para R2, a outra continua à direita. E agora, novamente, ela vai se dividir. Uma parte dela vai descer no resistor R3 e a outra continua para o R4. Sendo assim, nós podemos executar de forma similar que fizemos no exercício 1. Ou seja, a corrente no resistor 3, vamos chamar aqui de linha, né, que é a contribuição da primeira fonte para a formação da corrente no resistor R3, aplicando a lei de Ohm, nada mais, nada menos do que a tensão no resistor R3 dividido pela resistência R3. Ou seja, eu preciso de saber qual é a tensão no resistor R3. E qual é a tensão no resistor R3? Bom, a tensão no resistor R3 será a tensão nesse nó aqui, ó. Esse nó, que eu marquei aqui em verde. Observe que nesse nó estão conectados os resistores R2, R3 e R4. Ou seja, eles estão em paralelo ali, né? Eles estão conectados naquele nó e o outro terminal de cada um deles está no terra. Então, se eu achar a resistência equivalente do R2, R3 e R4, eu poderei simplificar esse circuito em apenas dois resistores, né, na seguinte forma. Manter aqui E1, R1, e vamos chamar aqui esse resistor de baixo R'. Quem é R'? R' é R2 em paralelo com R3, em paralelo com R4. E aí, pessoal, se eu descobrir qual é a tensão aqui, ó, no resistor R' em relação ao terra, essa tensão aqui, eu estarei descobrindo então a tensão do resistor R3 e posso encontrar então a corrente do resistor IR3'. Bom,
Continuando aqui, a resistência R', então, será um resistor de 4 ohms em paralelo com um de 7 ohms em paralelo com um de 5 ohms, que vai resultar aqui em 1,687 ohms. Como nós temos aqui nesse circuito resistores em série, eu posso aplicar a regra do divisor de tensão e encontrar qual é a tensão do resistor R'. Vamos escrever isso então. A tensão no resistor R3' é a própria tensão no resistor R'. Nesse caso, temos o quê? A fonte de tensão 1 vezes o resistor R' dividido por R' mais R1. Atribuindo os valores aqui, 20 volts vezes 1,687 dividido por 1,687 mais 9. O resultado dessa conta aqui vai dar, então, 3,157 volts. Agora, então, que eu sei a tensão nesse nó aqui, que é a tensão do resistor R', e também a tensão do resistor R3, basta eu voltar lá em cima, pessoal, e continuar calculando a corrente IR3'. Ou seja, 3,157 volts dividido pelo resistor R3, que vale 7 ohms, resulta em 0,451 amperes. Qual é o sentido dessa corrente, pessoal? Ó, descendo. O sentido dela é para baixo aqui, ó. Vamos ver agora para a fonte 2. Eu vou anular o efeito da fonte E1, ou seja, substituindo ela por um curto-circuito. Olha lá, eu vou aterrar o terminal positivo dela. Vamos redesenhar esse circuito aqui para ficar bem claro para vocês como que fica isso, tá? Então teremos aqui, ó, o resistor R1 agora ele está conectado ao terra e ao resistor R2. Então R1 e R2. Teremos aqui a fonte E2. O resistor R3 permanece e o resistor R4 também. Então, R3 e R4. Fonte aqui, E2. E todo mundo aqui embaixo no terra. Se a gente for ver então aqui o sentido da corrente, teremos, ó, sai do polo positivo, né, sentido convencional da corrente, vai sair aqui, ó, uma parte dela vai descer por R3 e a outra parte vem, continua até o R4. Essas correntes vão se juntar novamente aqui embaixo e continuar seu caminho em direção a esse outro nó, onde mais uma vez elas vão se dividir. Uma parte sobe para R2 e a outra sobe para R1. E novamente aqui em cima elas vão se reunir, voltando então para a fonte. Tudo bem então, pessoal. R3, então, agora o resultado é novamente descendo. Vamos descobrir então qual é o valor dessa corrente. Para isso, pessoal, nós só precisamos desse circuito simples. IR3, duas linhas, vai ser como, pessoal? A corrente total que sai da fonte, ela está se dividindo para dois resistores. Então nós podemos utilizar aqui a regra do divisor de tensão simplificado, ou seja, a corrente total vezes o resistor R4, eu quero saber a do R3, então lá em cima vai o R4.
dividido então por R3 mais R4. Mas eu preciso saber o valor da corrente total. E para isso, pessoal, vamos aplicar a lei de Ohm. Tensão da fonte, 2, dividida pela resistência total desse circuito. Mas a resistência total do circuito eu ainda não conheço. Vamos calcular. A resistência total será então, nesse caso, pessoal, observe que nós temos aqui dois conjuntos de resistores em paralelo. R3 com R4 e R1 com R2. E aí o equivalente desses dois estarão em série, certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos escrever isso. R1 está em paralelo com R2 e o equivalente desses dois resistores em paralelo estará em série, então, mais o equivalente de R3 em paralelo com R4. Nesse caso, temos, então, 9 em paralelo com 4, mais 7 em paralelo com 5. O que resulta, então, em 5,686 ohms. Lembrando, pessoal, que na aula 24 tem como resolver resistores em paralelo, caso vocês tenham dúvida ainda como isso é feito, tá? Tem aula sobre isso já no canal aí. Bom, atribuindo os valores aqui, 12 dividido por 5,686 ohms. Nesse caso, então, teremos 2,11 amperes. Essa é a corrente da fonte E2 nesse circuito ali. Bom, 2,11 amperes vezes R4, que vale 5 ohms, dividido por R3, vale 7, mais R4, que vale 5. O resultado dessa conta dá 0,879 amperes. Tá aí, pessoal. Sentido da corrente, né? 0,879 amperes descendo. Se a gente for lá olhar no primeiro resultado, também era descendo, 0,451. Então, como o sentido das correntes, tanto para IR3' como para IR3 duas linhas, são para baixo, né? Tem o mesmo sentido, então basta somar. Então vamos lá, pessoal. IR3 é igual a IR3' mais IR3 duas linhas. Então temos 0,451 mais 0,879 resulta numa corrente de 1,33 amperes aí, pessoal. Tá lá, então, a corrente resultante, 1,33 amperes, nesse circuito, né, da figura 2. Deixa eu tirar esse curto-circuito daqui, né? Então, descendo, né, o sentido da corrente final é descendo. Então, aqui, ó, pessoal, teremos, então, 1,33 amperes descendo por R3. Usando o teorema da superposição, determine a corrente através do resistor R3 no circuito da figura 3. Bom, pessoal, agora nós temos duas fontes, só que uma delas é uma fonte de corrente. Beleza, então. Vamos lá. Vamos analisar primeiro para a fonte E1. Então eu vou manter ela aqui no circuito. O resistor R1 também. R1. A fonte de corrente, pessoal, basta remover ela do circuito, né? A gente substitui ela por um circuito aberto. Então,
basta simplesmente não desenhar ela aí. O resistor R2 é mantido. E temos então o resistor R3. Ficou um circuito muito simples, né? Lembre-se, a corrente vai sair aqui do terminal positivo da fonte, no caso aqui E1, atravessará o resistor R1, parte dela vem para R2 e a outra parte vem para R3, certo? Então teremos aqui IR3', contribuição da fonte E1 para a formação da corrente do resistor R3. Então, como nós sabemos, pela boa e velha lei de Ohm, IR3' será tensão, né, no resistor R3, vamos chamar de linha também, dividido por R3. Lei de Ohm básico, né, pessoal? Só que se a gente olhar para o circuito, pessoal, nós vamos ver que R3 e R2 estão em paralelo. Então, se eu calcular aqui uma resistência R', eu terei um divisor de tensão R' em série com R1. E basta saber a tensão do resistor R' que eu terei então a tensão do resistor R3. Para caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, eu vou desenhar isso aqui, ó. Calculando R', teremos E1, o resistor R1 e o resistor R'. Sabendo a tensão do resistor R' em relação ao terra, né, VR', eu saberei então a tensão do resistor R3, uma vez que ele é o equivalente do resistor R3 e R2 em paralelo, e também sabemos, né, das aulas de circuito em paralelo que dispositivos em paralelo têm a mesma tensão. Então, para esse circuito ainda mais reduzido, vamos ter que a tensão no resistor R', que é igual à tensão no resistor R3', né, que nós vamos usar ali em cima, vai ser, então, obtida através da regra do divisor de tensão, onde E1 estará, então, vezes R' dividido por R' mais R1. A questão é, quanto vale R'? Bom, R' é o resultado de R2 em paralelo com R3. 33 em paralelo com 47 resulta em 19,388 ohms. Então, podemos calcular a tensão no resistor R3 ali como sendo 18 volts vezes 19,388 dividido por 19,388 mais R1, que vale 10 ohms. E o resultado dessa conta aqui vai dar 11,875 volts. Atribuindo os valores aqui em cima, pessoal, 11,875 volts dividido pelo resistor R3, que vale 47, temos então 252,6 mA. Bom, esse valor aqui, pessoal, é a corrente do resistor R3, considerando apenas o efeito da fonte 1. Tudo bem, vamos agora achar o efeito da segunda fonte, que no caso será a fonte de corrente, certo? O sentido da corrente IR3' já está indicado no circuito. Vamos aqui então desenhar o circuito equivalente, considerando agora só o efeito da fonte de 6 amperes ali. Nesse caso, ó, a fonte E1 será curto-circuitada, certo? Ó, a tensão dela vai para 0, ou seja,
teremos o que o resistor R1 agora conectado ao terra, R1. Paralelo a ele teremos a fonte de corrente, né? A fonte de 6 amperes ali. Paralelo a essa fonte teremos R2. E além de tudo isso, pessoal, temos também o R3, que também está em paralelo. Observe lá que ele está conectado tanto no nó em cima do circuito aqui, ó, como ao terra. Bom, como que é o comportamento dessa corrente, pessoal? Ela vai sair aqui da fonte, ó, observe o sentido da seta, essa corrente sobe, chega nesse nó e se divide em uma parte que vem para R1 descendo, certo? E também para R2 e R3. Lá no resistor R3, a corrente entra por R3 através daquele nó conectado ao R2 também. Então o sentido da corrente é o mesmo de IR3 linha. Agora nós estamos calculando IR3 duas linhas. Como todos os resistores aqui estão em paralelo, pessoal, vamos utilizar a regra do divisor de corrente completa, ou seja, IR3 duas linhas é igual a corrente total da fonte ali, que multiplica a resistência equivalente total desse circuito, dividido por R3, tá? Lembrando que nós temos vídeo específico sobre a regra do divisor de corrente também no canal, tá? Lá na playlist de eletricidade básica tem isso. O link da playlist está aí na descrição do vídeo e você pode dar uma olhada que tem sim. Vamos lá então continuar aqui. Preciso da resistência total e a resistência total é R1 em paralelo com R2 que está em paralelo com R3. Ou seja, 10 ohms que está em paralelo com 33 ohms que está em paralelo com 47. Resolvendo, temos então 6,597 ohms. Bom, agora nós sabemos o valor da corrente total, que vale 6 amperes, vezes a resistência total, que vale 6,597 divididos por R3, que vale 47. O resultado vai dar 842,2 miliamperes aí. Pessoal, fechamos então a corrente também para IR3 duas linhas. A questão é, qual é a corrente IR3? Que é, então, a resultante aí, né? Como nesse caso aqui nós temos todas as correntes no mesmo sentido para IR3, pessoal, basta somar o efeito de cada uma delas. Então, IR3 é igual a IR3 linha mais IR3 duas linhas 252,6 miliampere mais 842,2 miliampere, temos então um resultado de 1,095 amperes e fechamos então com 1,095 amperes aqui, pessoal, ó, corrente IR3, 1,095 amperes. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios. Caso contrário, pessoal, deixe um comentário aí dizendo qual foi a parte que você teve maior dificuldade, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Peço que vocês verifiquem a sua inscrição no canal e deixem um like caso tenham gostado do vídeo, né? E forte abraço, até logo!